prontinho. Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa terceira aula de Química, que é uma matéria de Ciências da Natureza. E hoje a gente vai falar sobre... Nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria. Vamos relembrar alguns conceitos, por exemplo, o que é energia, o que é matéria. Vamos também falar de algumas ligações químicas e entender por que existem materiais que, na temperatura ambiente, são sólidos ou gasosos. Tudo isso deriva de de qual ligação química que está ocorrendo. Eu vou ligar minha câmera aqui e vocês só confirmam para mim se vocês estão me visualizando, tá? Mas se só tiver vendo slide, tudo bem. Dá para ver a senhora e dá para ver o slide também. Ah, que ótimo. Então tá. Na primeira aula, eu falei para vocês a definição do que era energia e do que era matéria. E eu coloquei essa imagem desse gatinho porque eu gosto de gatos e eu acho que ela é bem explicativa. Então, basicamente, a gente tinha a luz do sol vindo nesse gatinho aqui. A gente tinha a luz do sol vindo nesse gatinho aqui. E tinha o gatinho. A luz solar seria a energia, né? Que é algo que modifica a matéria. Já o gato, por ele ocupar um espaço ocupar um lugar no espaço, por ter massa, ele é considerado matéria. Assim como demais coisas do nosso cotidiano, por exemplo, qualquer objeto que a gente consegue tocar, ou até coisas às vezes que a gente não consegue tocar, podem ser matéria desde que eles tenham massa e ocupem um lugar no espaço. Então, por exemplo, a energia, ela não vai ter massa. Logo, tudo que for energia vai se deslocar mais rápido. Porque eu tinha comentado com vocês também que a massa, a gente poderia falar que massa é como se fosse uma resistência ao movimento. Quanto maior a massa de um material, maior seria a resistência daquele material a fazer algum movimento. É como se você tivesse, por exemplo, tentando empurrar um caminhão e tentando empurrar uma criancinha mirradinha, pequenininha. É bem mais fácil empurrar uma criança, né? Então, a massa aqui, a gente vai considerar como resistência ao movimento. Sobre ocupar espaço, a gente pode falar também que toda matéria também vai ter volume. No nosso caso, quando a gente estuda massa aqui na Terra, né, a gente sempre leva em conta, a gente mede uma massa, na realidade, através da força-peso. O que a gente mede na balança não é a nossa massa mesmo. A gente calcula essa massa através da força-peso. O que é uma força? Força sempre vai ser massa vezes aceleração. No nosso caso, como a gente está na Terra, de quanto que é essa aceleração? Essa aceleração é basicamente a gravidade. Então, por exemplo, se você for para outro planeta ou se você for para o espaço, esse peso vai ser diferente. A sua massa vai ser a mesma, mas o que vai modificar vai ser o seu peso. Tudo bem até aqui? Sim. Tá certo. A professora Karina falou com vocês sobre os estados físicos da matéria, né? E daí a gente tinha um material que poderia ser sólido. E uma característica do material sólido é que ele vai ter forma definida e volume definido também. Vocês conseguem identificar a diferença entre forma e volume? Volume, a gente pode falar que é o lugar, o espaço que ocupa total. Se você pegar as dimensões, por exemplo, de um cubo, a gente tem um certo cubo, né? E nesse cubo,
a gente vai ter profundidade, altura e largura. Se eu pegar e multiplicar essas dimensões, eu consigo o volume de um cubo, né? O volume de um cubo, imagina que nesse cubo, que é um tupperware que você tem na sua casa. Um tupperware de 20 litros. Então, a gente vai ter um tupperware aqui de 20 litros. Se você encher de água aqui, você vai ter 20 litros de água, né? Então, digamos que a gente encheu aqui de água esse tupperware. Se eu tiver enchido e esse tupperware é de 20 litros, significa que eu vou ter 20 litros de água. Então, esse é o volume de água que eu tenho. Já a forma, ela pode se modificar. Então, o que acontece, por exemplo, com um líquido, é que se eu tiver um vaso no formato de coração, vou fazer assim. Se eu tiver um vaso no formato de coração, e esse vaso for de 20 litros, toda aquela quantidade de água que tinha no tupperware anterior, toda essa quantidade de água, ela vai caber aqui dentro. Mas, digamos que esse tupperware, esse recipiente aí, que lembra um coraçãozinho meio estranho, digamos que ele tem menos que 20 litros. Então, o que vai acontecer? Você não vai conseguir comprimir a água a ponto de ela caber dentro desse tupperware. Não vai acontecer isso. Da mesma forma que se você tiver uma coisa de 30 litros, você não vai fazer com que aquele volume de água que você tinha antes consiga preencher todo aquele novo recipiente. Então, se você tiver 50 litros de água, o recipiente, esse 20 litros de água não vai se transformar em 50. E é meio estranho a gente pensar nessa transformação de volume, porque não é uma coisa que a gente, às vezes, nota tanto no nosso cotidiano. Mas a alteração de volume é algo que acontece com os gases, no estado gasoso. Imagina que você tem um perfume. Se você pegar um perfume e espirrar na sua sala, por exemplo, esse perfume, ele não vai se espalhar por todo o ambiente em concentrações iguais depois de um tempo? Sim. Então, essa expansão de volume é justamente o que os gases fazem. Então, a gente tem esses 3 estados da matéria. O sólido, ele vai manter... O sólido, ele vai manter a sua forma, né? Gente, eu não sei como apagar aqui. Mas então, o sólido, ele vai manter a sua forma e seu volume. Você não consegue alterar a forma de um sólido. Um cubo de gelo vai se manter no formato de cubo de gelo, independente dele estar em um recipiente diferente. Ou uma pena de alguma ave, sei lá, ela vai se manter sendo uma pena de ave, independente dela estar num copo. Ela não vai ter a forma de um copo ou do recipiente que ela está. Ela vai manter a sua forma. E por que isso acontece? Porque a ligação química, a interação entre esses átomos é muito forte. Num sólido, existe muita interação entre um átomo e outro. E essa interação faz com que a forma se mantenha independente do que tem no ambiente externo, exceto uma força, se tiver uma força, por exemplo, de compressão, essas coisas. Mas essa forma se mantém mesmo não tendo um molde. É isso que eu quis dizer. Já no líquido, se a gente reparar aqui, ó, os átomos estão mais distantes, as moléculas estão mais distantes umas das outras. E, por isso, faz com que tenha um volume definido, porém, que não tenha forma definida. Então, sempre vai ter a forma do recipiente que está. E o gás, por não ter interação nenhuma, quase que zero a interação entre as partículas ali presentes, o volume vai se modificar conforme o recipiente que tiver, e também vai ter uma modificação na forma. Então, basicamente é isso. Uma coisa que é interessante a gente pensar é que a pressão, ela também interfere
na forma que vai ter algum material. Eu vou tratar desse assunto um pouquinho mais para frente, mas basicamente é isso. Eu queria expor, relembrar a vocês o que é um sólido, um líquido e um gasoso. Então, o que muda entre eles é a propriedade diante do recipiente que eles estão. Outra coisa que vale a pena ressaltar é isso aqui. Para você ir de um sólido para um líquido, você precisa fornecer energia. Daí ocorre a fusão. Então, aqui que a gente vê uma das interações da energia com a matéria. A energia faz com que as partículas vibrem mais. Por exemplo, o calor. Se eu fornecer calor, que é energia... Se eu fornecer calor a um material, esse calor vai fazer com que as partículas se movimentem mais e, assim, aumente a energia cinética, a temperatura daquele material, e com esse aumento de vibração, vai ter um certo distanciamento entre as partículas. Se você fornecer mais energia, mais calor, você tem mais distanciamento entre essas partículas. Então, é aí que a energia interfere na matéria. Até aqui, tudo bem? Sim. Tudo bem, sim, Pro. Tá certo. Então, tá. Nossa temperatura ambiente é cerca de 25 graus Celsius, né? Aqui no Brasil. É uma temperatura até que fresca, né? Entre calor, um pouquinho de frio. Existem outras regiões do mundo que têm outras temperaturas, mas geralmente a gente atrela a temperatura ambiente a 25 graus Celsius, né? E também a pressão que a gente tem na Terra é de 1 atm. Isso no nível do mar. É interessante pensar na pressão, porque imagina que você tem essas partículas soltas aqui do gás. Então, tem as partículas soltas aqui do gás. E elas estão livres, e, sei lá, na sala ou na atmosfera. Mas digamos que eu consigo colocar essas partículas em um recipiente. Se eu colocar essas partículas em um recipiente e começar a fazer uma força de pressão, a pressão é uma certa energia também. Se eu começar a pressionar aqui, o que vai acontecer? As dimensões do meu recipiente vai diminuir. Consequentemente, a quantidade de colisões que vai ter entre as partículas vai ser maior. Então, se eu fizer um recipiente bem pequenininho, essas partículas elas não vão conseguir se movimentar tanto. E o que acontece? Por elas não conseguirem se movimentar tanto, elas acabam se juntando. Mas aí eu estou tendo que gastar uma energia para fazer com que essas partículas se movimentem, elas fiquem mais juntas. Se o espaço que eu tiver, se a pressão for muita e essas partículas elas tiverem uma força de repulsão, o que vai acontecer? Vai explodir ali, né? Então, por exemplo, quando a gente utiliza na nossa casa uma panela de pressão, o que será que acontece? Vocês já repararam que tem aquele pino de segurança na panela de pressão? O que acontece quando a panela começa a pegar pressão? O que vocês veem com a panela pegando pressão, gente? A comida lá dentro começa a cozinhar, faz barulho, muitas coisas acontecem. Esse barulho que faz, ele vem da onde? Vem daquele gásinho que fica saindo, né? Sim. Então tá, a gente tem esse pino de segurança, que tem um certo peso, né? Esse pino de segurança, digamos que tem, sei lá, 100 gramas. Vai ter aqui as partículas
aqui dentro, né? Vai ter uma parte líquida e vai ter uma parte gasosa. Você começa a fornecer energia ali para a panela, né? Você liga o fogo, daí você começa a cozinhar sua comida, começa a aumentar a quantidade de gás lá dentro, porque o líquido ele começa a evaporar, então eu tenho uma passagem, né, do estado líquido para o gasoso, que é a vaporização. Essa passagem do estado líquido para o gasoso faz com que haja bastante moléculas de gás, que elas são mais distantes umas das outras, e elas ficam comprimidas ali porque está tendo a pressão, né? É uma panela de pressão. Ela não deixa o ar sair dali. E por isso que tem uma certa pressão. Só que, quando você passa a ter mais gás ali dentro, digamos que você passe do equilíbrio, do estado de equilíbrio. Quando você tem muito gás ali dentro, aquele gás ele não aguenta mais ficar com as outras partículas de gases. Não dá, elas não vão se ligar naquela temperatura que está tendo e naquela pressão, não vai adiantar, não vai conseguir ligar aquelas partículas. Porque existe uma certa repulsão também entre elas. Da mesma forma que existe a atração, existe uma atração que é feita pela pressão, também existe uma repulsão entre aquelas partículas, né? A gente viu um pouco sobre atração e repulsão nas aulas anteriores. Então, existe uma certa repulsão entre aquelas partículas. E essa repulsão gera também uma pressão, que é uma resposta para a panela de pressão. Então, essa pressão que vai gerar em resposta aqui, ela vai ser o suficiente para conseguir levantar o pino de segurança da panela de pressão e liberar gás. E é assim que a panela de pressão não explode, entendeu? Agora, se esse pininho tiver entupido, daí pode ser que exploda a panela de pressão. Por isso que é importante fazer essa manutenção. Então, só fazendo um resuminho aqui do que eu falei, é que existe uma repulsão, uma força de repulsão entre essas partículas, e essa força de repulsão faz pressão na panela de pressão, levanta o pininho de segurança e o gás sai. Daí diminui a pressão lá dentro do sistema. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Professora, e aí, no caso, essa repulsão entre essas partículas, para elas não se juntarem, é por causa da temperatura que está lá dentro da panela, né? Também por conta da temperatura, porque a temperatura aumenta a energia cinética, né? Aumenta a energia ali cinética e vai fazer com que essas partículas se movimentem mais. Mas, além disso, também tem a questão de cargas, entendeu? A carga do que envolve aquela partícula. E é sobre isso que a gente vai falar nesse slide. Aqui, essas bolinhas em azul, que lembra aquele olho, não sei se vocês veem aquele olho, minha mãe adora aquele chaveirinho com olho azul, que eu acho um pouquinho estranho, mas enfim. Reflexões à parte, imagina que a gente tem dois átomos que estão a uma grande distância no espaço. Eles não têm interação nenhuma, né? Então, não tem nenhuma interação. Por não ter nenhuma interação, a energia entre aquelas moléculas, assim, a energia potencial entre aqueles átomos, ela é zero. Aquele átomo, ele não vai ter. Então, aqui, ó, a gente tem o átomo e a gente tem a eletrosfera e tudo mais, mas, basicamente, a gente vai ter um certo campo de energia nesse átomo aqui. Esse campo de energia pode tanto atrair um outro átomo, dependendo da carga que ele tiver, quanto fazer uma repulsão com outro átomo. E o que acontece é que quando eles estão a uma longa distância, não tem como o movimento de um influenciar no movimento de outro, entendeu? Imagina que você tem dois ímãs. Quando você mantém dois ímãs muito distantes, tem a influência de um ímã sobre o outro? Imagina que, sei lá, a sua amiga tem na casa dela um ímã e você na sua casa outro ímã. Vai ter alguma influência
o campo magnético, nesse caso, daquele ímã sobre o campo magnético do ímã que está na casa da sua amiga? Não. Não. Então, essa distância não faz influência. Nesse caso aqui, a gente está falando de campo elétrico, mas é o mesmo princípio. Quando a gente tem esse campo elétrico, não vai fazer influência nenhuma sobre outro átomo se eles estiverem muito distantes. Porém, à medida que eles vão se aproximando, que é esse caso 2 aqui, quando eles vão se aproximando, existe uma certa atração. E essa atração é algo viável. Por isso, a energia que estava em zero, ela vai diminuindo. Então, toda vez que a energia diminui, é muito bom para um sistema. É muito bom para o nosso... para as coisas da natureza em geral. Significa que é estável, porque tem menos energia ali. Algo, quando tem muita energia, é algo que está para mudar, que está à beira de mudar, entendeu? Mas aqui, no nosso caso, a gente tem que pensar que menos energia é melhor, tá bom? Nesse caso, seria menos energia livre de Gibbs, por exemplo. Menos energia para mudar de estado. Ou menos energia para... basicamente, a estabilidade. Então, quanto menos energia, melhor. Então, esses átomos, eles vão se aproximando e existe uma certa força de atração entre eles. E a força de repulsão, que também existe, ela não é tão significativa. A força de atração está sendo mais significativa. Então, aqui, ó, a energia diminui. Entendeu? Aqui é a distância, né? A distância entre eles diminuiu e, consequentemente, a energia entre eles também está diminuindo. É mais estável eles estarem próximos. Existe um porquê de ser mais estável, e por isso que existem as ligações químicas. Então, é mais estável quando eles estão próximos. E a distância que tem entre eles também é menor. Então, nesse eixo X aqui, a gente tem a distância, que é o que eu marquei aqui embaixo. Então, eixo X, distância. E eixo Y, a gente tem a energia potencial daquela ligação química. Beleza. Ficou parecendo 2x, gente. Mas lembra de marcar que é Y aí, tá? Beleza. Quando a gente tem um ponto de estabilidade, um ponto onde tem menor energia, e a energia de repulsão, ela é nula se comparada com a energia de atração. Então, a gente tem um estado de equilíbrio. A energia de repulsão, ela está no mesmo valor, no mesmo módulo da energia de atração. Então, elas se anulam. É como se eu tivesse mais, representando o número mais. O símbolo mais representa a ligação, a energia de atração, e o símbolo menos é a energia de repulsão. É como se eu tivesse, por exemplo, 3 mais e menos 3. Se eu somar esses dois, vai dar 0. Tudo bem? Então, o que eu estou falando é que o módulo dessas energias, o módulo dessa força é igual. Então, por isso que eu vou ter um estado de equilíbrio. Esse estado de equilíbrio aqui, ó, é onde esses átomos podem ficar mais perto. E a gente fala que é o comprimento médio da ligação. A gente também tem uma energia muito baixa aqui, nessa distância pequena entre átomos, né? A gente tem uma energia muito baixa. E essa energia muito baixa é realmente um estado de maior equilíbrio, porque é difícil você mudar esse sistema. Para você mudar, o que você tem que fazer? Fornecer energia para aquelas moléculas, para esses dois átomos. Eu vou pegar uma caneta de cor azul. Digamos que eu tenho o meu átomo aqui, meus dois átomos, que estão aqui nesse estado de equilíbrio, né? Tem esse estado de equilíbrio. Para mim
conseguir fazer com que eles se afastem, que é o caso de moléculas de gás, por exemplo, para mim fazer com que esses dois átomos se afastem, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fornecer energia. O fornecimento de energia vai ocorrer através de transferência de calor, força também, que é uma força, por exemplo, imagina uma força de tração. Opa, a gente está terminando a aula. Mas é uma força assim para puxar essas duas moléculas. Então, para mim conseguir separar elas, eu preciso da energia. Da mesma forma que para mim conseguir fazer com que esses dois átomos que estão nesse estado de equilíbrio, eles consigam se comprimir mais, que eles consigam ficar mais próximo aí, ainda, eu tenho que vencer a energia de repulsão, que é esse caso 4 aqui. Então, eu vou precisar vencer essa energia de repulsão. E vai ser difícil vencer essa energia de repulsão. Vai ser difícil fazer com que eu consiga deixar esses dois átomos muito próximos um do outro. Essa repulsão vai ser tão grande que para você conseguir fazer com que esses átomos fiquem muito mais próximos, a energia necessária para isso, ela vai tender lá ao infinito. Então, vai tender para o mais infinito para você conseguir juntar esses dois átomos, para você conseguir fazer com que a distância entre cada núcleo seja menor ainda. Então, por isso que o estado de equilíbrio é isso que eu te falei, é onde a força de atração e a força de repulsão se anulam, entendeu? Até aqui, tudo bem? Sim. Se vocês quiserem que eu repita, não tem problema. Às vezes eu falo um pouquinho mais rápido, eu fico ansiosa, mas eu não tenho problema nenhum em repetir, tá bom? Tá bom. E você, Milena, tá tudo bem? Acho que até aqui tudo bem, professora. Beleza. Só para a gente poder pensar mais um pouquinho a respeito, vou desenhar aqui no nosso lado direito da tela. Vou fazer um comparativo entre três diferentes postos de potencial. Então, eu vou ter esse mesmo gráfico, que é um posto de potencial. Beleza. Ai, fiz errado. Gente, eu não sei como apagar aqui. Tá, a gente vai ter aqui o posto potencial. Vamos considerar embaixo. Digamos que a ligação química entre dois átomos tenha um certo posto potencial dessa forma aqui. Então, a gente tem esses dois átomos aqui, que é o nosso caso A. E tem outros dois átomos que o posto potencial deles é mais fundo. Em qual caso a ligação química vai ter mais estabilidade? Ó, lembrando que aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que quanto menor a energia, que é o nosso eixo Y, quanto menor a energia potencial, mais estável? Professora, repete a pergunta, por favor. Tá certo. Então, nessa curva A, vamos pensar que a gente tem dois átomos. E o posto potencial dessa ligação química entre os dois átomos tem essa energia aqui, ó. Eles ficam nessa energia aqui. Essa energia EA. Já o posto potencial dos outros dois átomos que estão num estado de equilíbrio, que é na curva B, eles têm essa energia EB. Qual ligação química é mais estável?
Vamos pensar de outra forma, ó. Naquele sentido... Opa, A mais estável é a EB? Isso, é a B. Por quê? Ó, naquele sentido, é a quantidade de energia que eu preciso para afastar as moléculas, né? Naquele sentido. Então, se a ligação química está com essa energia aqui embaixo e eu preciso dar tudo isso aqui de energia para afastar elas, então ela é mais estável, né? Ó, a mesma coisa aqui, ó. Lembra que eu falei que você tinha que dar tudo isso daqui de energia para conseguir aproximar essas ligações, esses dois átomos? Nessa parte esquerda, onde eu acabei de riscar? Basicamente, para mim conseguir afastar aqueles dois átomos, eu vou ter que pegar e fornecer tudo aquilo de energia. Ó, vou colocar aqui embaixo. Imagina que o EB é esses átomos aqui, ó, no ponto 3, tá bom? Do gráfico. Esse aqui é o caso B. Para mim conseguir separar todos os átomos, eu preciso fornecer tudo isso daqui de energia, ó. Tá vendo? Vai até lá embaixo. Então, eu preciso fornecer tudo isso daqui de energia, ó. Tá bom? Toda essa energia aqui que eu preciso fornecer. Agora, se eu te tenho no caso A, por exemplo, a quantidade de energia que eu tenho que fornecer, ela é menor. Porque o que acontece? O poço potencial dela é menos fundo. Ó, no caso da curva A, né, dos átomos A, a energia necessária para afastar esses átomos aqui é tudo isso daqui, ó. É tudo isso não, é só isso daqui. Deu para entender o que eu estava querendo passar para vocês? Deu sim. Quanto menos energia tiver, mais estável a partícula vai estar. Exatamente, é isso. Então, quanto mais fundo o poço potencial ali, mais estável aquelas partículas. Quanto menos energia tem o sistema, tá bom? Então, digamos que na temperatura ambiente, que é 25 graus, ali tem uma certa energia, não tem? Você vai estar aquecendo o material, essa temperatura. Por mais que seja pouco, você vai estar aquecendo o material. Então, isso explica o porquê existem materiais que na temperatura ambiente eles são gasosos ou líquidos ou sólidos. Porque a energia de ligação entre aqueles átomos é menor, entendeu? Deu para entender sim, Pro. Carla, tá tudo bem? Sim, Pro. Tá. Última perguntinha aí, só para testar vocês, porque já vai cair nossa aula aqui. Daí a gente faz 10 minutinhos de descanso. Qual poço potencial é mais fundo? De um sólido ou de um gás? Desculpa, a senhora pode repetir? Posso. Qual poço potencial é mais fundo? De um sólido ou de um gás? Acho que de um gás. Eu acho. Ó, eu tô falando de mais fundo. O que vai ser mais estável, mais difícil de separar aqueles átomos. Então, de um sólido. Ah, o sólido. Isso, exatamente. Porque a ligação química entre os sólidos, a interação entre aqueles sólidos, ela vai ser maior. Então, o poço potencial é mais baixo, consequentemente, o material é mais estável também. Tudo bem? Tudo bem, sim. Tá, então vou parar de gravar aqui e vai já terminar a nossa aula.